E hoje eu quero te chamar. Vem, vamos falar um pouquinho de você. Quem é você dentro desse exercício de maternar? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Academia de Mães. Eu sou a Adriana, vocês já devem ter visto. Se não viram, vão lá, dá uma olhadinha. Tem o meu perfil, o da Ângela, contando um pouquinho da nossa história, falando quem nós somos. Eu sou pedagoga, com experiência em educação há bastante tempo, 30 anos, logoterapeuta. E hoje quero refletir com vocês sobre o nosso exercício de maternar. Vocês viram no episódio passado com a Ângela toda a trajetória da construção mesmo de quem é essa mãe e o que é maternar. Ela trouxe elementos históricos, filosóficos, que vale a pena refletir. Bom, quando nós falamos de maternidade, precisa ficar claro o que é que está no centro. Na maternidade, no exercício de maternar, o centro não é a criança. Nunca será. E não pode. Por quê? Porque o centro é a mãe. E por que tem que ser essa mãe, não a criança? Porque o exercício é seu. E é você que vai fazer com que essa criança se desenvolva. É você que vai ajudá-la nesse processo. Por isso, você é o foco. E aqui, agora, nesse episódio, nós vamos falar de você. Quem é essa mãe? O que deve estar em ordem? Como colocar algumas coisas em ordem? É sobre essa visão, sobre esse exercício que nós vamos falar. Então, vamos pensar. Eu sou o centro. Quem sou eu? Eu sou uma mulher que passou por uma gestação, certo? Que tem uma vida social, trabalha, tem a sua casa, tem o seu marido, ou não, entendeu? Então, pense aí você. Quem é você? Quais são as dimensões, as organizações, as pessoas que estão com você, certo? Tendo isso em vista, você precisa sim saber que é essa pessoa que está em movimento com tudo. Eu estou me movimentando no meu trabalho, eu estou me movimentando, me relacionando com as pessoas, eu estou cuidando da minha casa, sou eu. E quem sou eu? Eu sou uma pessoa que sou composta por 3 dimensões. Dentro da Academia de Mães, a gente sabe, entende muito bem que a pessoa humana, ela é constituída por 3 dimensões e ela precisa olhar para essas dimensões com muita clareza, com muita propriedade. Isso sim deve ser estudado com muita profundidade. Então, nós vamos aprofundar essas 3 dimensões e trazer vida mesmo, vida a partir de conhecimento e exercícios reais. Vamos lá? Vamos começar pela dimensão física. Quando você foi gerada, certo? O seu corpo foi ganhando forma, ele foi ganhando história também. Já na sua primeira infância, o seu corpo, o que você viveu, quebrou o braço, teve alguns cortes, tudo isso faz parte da sua constituição física, da sua dimensão física, certo? E aí a sua história física está aí no seu corpo. Tem coisas que nos remetem a pensamentos, a olhares, o próprio cabelo, a fisionomia, tudo isso foi constituído e te traz satisfação, alegria, decepção com algumas partes. E nós vamos falar, quando falamos da dimensão física, nós vamos falar disso também, certo? Daquilo que você percebe em você, das satisfações com você e das frustrações. O que pode ser feito, como você pode lidar com isso, mas mais do que isso, o que você pode fazer para nutrir o seu corpo, a sua atividade física, o seu sono, a sua alimentação. Tudo isso entra
quando a gente pensa em dimensão física. E nós precisamos cuidar bem dessa máquina que Deus nos deu de presente. Para quê? Para que a gente possa, com saúde, cuidar dos nossos. Então, a primeira dimensão é a física. Próxima, nós vamos falar agora da dimensão emocional. Bom, essa dimensão é uma dimensão bem conhecida. Hoje está na moda, eu poderia dizer, né? Falar sobre as emoções, a saúde emocional. As escolas estão tratando isso com os alunos. As empresas precisam cuidar da saúde emocional dos seus funcionários. Bom, e você, mãe? Como é que lida com isso? Você sabe o que de fato é cuidar da sua saúde emocional? Bom, emoções, essa dimensão que a gente fala de emoções, ela é uma dimensão que não é só aqui o sentir, é o pensar. Você precisa estar bem mentalmente, os seus pensamentos precisam estar bem, certo? Você precisa colocar em ordem algumas coisas. Dentro de você existem vivências que fizeram bem e algumas que não fizeram tão bem. Então, quando você entra nesse exercício de maternar, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba acessando ou abrindo algumas janelas, algumas portas que estavam fechadas dentro de nós. Vivências que nós tivemos até como criança. A nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, começa a aflorar algumas coisas que você deixou, aprendeu a lidar diferente. Ah, não, isso aqui eu aprendi a dar um jeitinho, né, em algum trauma, alguma dificuldade. Isso acontece. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ela entra no exercício da maternidade, e aqui eu falo também para a paternidade. Quando você é convidado a exercer essa paternidade, essa maternidade, você acaba recebendo um convite muito especial de Deus para que você vá além. Até aqui, você foi dando o seu jeitinho, foi a tudo que você conseguiu aprofundar, você foi. Mas teve coisas que não deu muito para aprofundar. Quando chega a maternidade, parece que é um convite assim, olha, agora vamos. Vamos, sabe por quê? Porque passar por essa vida aqui sem estar pleno, sem vida em abundância, não é o plano de Deus. O plano de Deus é uma vida em abundância. Uma vida que te traz muita vida. Uma vida que seja plena, com as suas emoções, com a sua saúde, bem. Para quê? Primeira instância, lembra, é para que você fique bem. Mas lógico que é para que você consiga desenvolver. A mulher, quando é convidada por Deus a maternar, ela tem uma missão de cuidar dessas pessoas, desses filhos, para Deus, não é? Para a eternidade. Então, o exercício de cuidar das minhas emoções é um convite, um sim a Deus. Não, Senhor, eu quero fazer e quero fazer bem feito. Bom, olhar para a nossa história pessoal, olhar para os nossos medos, para os nossos pensamentos, aquilo que nos assombra, mas aquilo também que nos levanta, nos faz andar, nos dá coragem, sabe? Às vezes tem algumas emoções que elas são aparentemente ruins. Por exemplo, a raiva. Sentir raiva ou indignação em relação a alguma coisa te regula para sair do lugar. Lógico, a atitude que você vai ter frente à raiva é uma coisa. Agora, o exercício de fazer isso ficar em movimento é outra coisa. Então, algumas reações, algumas sensações dentro de você, que a gente chama de emoções, ou até mesmo pensamentos, construções intelectuais aqui, que vão te fazer andar, cuidar de você em primeira instância, para que você consiga cuidar dos seus. Bom, e agora nós vamos para a terceira e última dimensão. Essa terceira e última dimensão, que é a dimensão espiritual, é a mais importante. Peraí, então
existe uma classificação entre as três? Não. Olha só, ela é uma capacidade superior, ela é uma dimensão superior. Por quê? É a partir dela que nós temos esse exercício de buscar um sentido, buscar um propósito com consciência, liberdade e responsabilidade. A partir dessa dimensão que nós temos dentro de nós, eu consigo ir ao encontro do outro. Ela é uma dimensão que ela não é religiosa. Não é, olha, a dimensão espiritual é a minha oração, é eu me conectar com Deus. Não. Ela pode também me levar a esse exercício, se eu optar por isso. Eu opto em ter uma vida com religiosidade aqui. Mas a dimensão espiritual não se resume a isso. Ela é muito ampla. Ela é a capacidade inata de cada ser humano de vencer esse determinismo, de sair dessa posição de que eu não dou conta ou que eu não faço as coisas. Não, eu tenho capacidade para isso. Eu estou imbuída dessa força, dessa dimensão. E essa dimensão, ela precisa ser, sim, trabalhada. Ela precisa ser desenvolvida. Nós temos, dentro de atividades, exercícios, essa possibilidade de aprofundar a dimensão espiritual. Como eu disse, eu posso me desenvolver na minha relação com Deus? Posso sim. Isso te ajuda muito, essa dimensão ajuda demais. Mas ela está muito além, ela está no exercício de construir o meu propósito e atuar, ir ao encontro do outro com responsabilidade, o que eu falei, consciência. Então, essa dimensão, nós vamos aprofundar, é uma dimensão importantíssima. É uma dimensão que você precisa tomar consciência. Muitos não temos consciência. E acaba ficando pesado, sabe? Porque é como se, o meu corpo tem que dar conta disso. As minhas emoções, o meu pensamento, tá. Mas o que vai te elevar, vai te ajudar a cuidar do seu corpo e das suas emoções é a consciência de que você é responsável pela sua vida, ninguém mais. Se você é responsável, eu preciso me mover e fazer o exercício. Agora é com você. Você conseguiu se observar nessas emoções, nessas dimensões? Você conseguiu parar um pouquinho e pensar, puxa, nunca tinha pensado nisso, nessa dimensão, nas emoções, na sua parte espiritual e na sua física. Você consegue perceber onde encontra dificuldade? Onde você precisa entender melhor? Pensa, interaja conosco, fale qual dimensão e em que aspecto você gostaria de aprofundar. Nós estamos aqui justamente para caminharmos juntas nesse exercício de maternar. Não esqueça, o exercício de maternar está em você. Você é o foco, você é o centro. Se você buscar conhecimento e liberdade interior, você vai conseguir sim criar o seu filho, educar o seu filho, formar o seu filho com muito mais propriedade, com muito mais leveza, porque você sabe da responsabilidade, tem subsídios para atuar e faz isso consciente. Então, venha conosco, nos próximos episódios nós vamos aprofundar essas dimensões.